Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Você sabia que existem 3 tipos de morte? Não existe só a morte física, não. Tem mais 2 tipos de morte. Que mortes são essas? Como a gente pode evitar esses tipos de morte? Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, o primeiro tipo de morte é a morte mais conhecida, é a morte física, onde todos nós, infelizmente, iremos provar, né? Não tem uma pessoa dessa terra que não vá morrer, evidentemente, a não ser se Jesus voltar hoje ou amanhã, aí o dia do arrebatamento, que a gente chama, aí todo mundo vai ser arrebatado, ninguém vai ver a morte. Caso contrário, todo mundo vai ver a morte. Vamos ver em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim: "E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo." Então está ordenado ao homem a morte. Por quê? Deus que criou a morte? Não, quem criou a morte foi Adão e Eva pecando. Deus disse que o dia que eles pecassem, eles iriam morrer. Então quer dizer, e aí a gente herdou esse pecado, pecou também, e acabou aí pagando essa penalização aí por a gente pecar. Então a morte não era para existir, era para todo mundo viver para sempre. Então infelizmente a morte existe, não adianta ficar triste com isso, preocupado com isso, porque é uma coisa que todos nós iremos provar. Mas é interessante você saber que o seu corpo, o nosso corpo vai para o cemitério, mas a gente não vai para o cemitério. A nossa alma e o nosso espírito vão para o paraíso ou vão para o inferno. Ninguém vai para o cemitério, quem vai para o cemitério é o corpo. Igual tem pessoas que falam assim, no dia de finados eu vou lá visitar o meu pai, minha mãe, minha tia. Você não vai visitá-los, eles não estão lá. Lá é o corpo deles, entendeu? Eles não estão lá. Então ninguém vai para o cemitério, é o corpo que vai. Tanto que a pessoa fala, o corpo da pessoa foi sepultado, e não a pessoa. Ninguém vai ser sepultado no cemitério. É o corpo da pessoa que vai ser sepultado. Você consegue entender a diferença entre você e o seu corpo? É igual você dirigindo um carro. Você não é o carro é o carro, você é você. Você apenas dirige o carro. Então o nosso corpo é o veículo que nos faz andar aqui na Terra, viver. Depois que o veículo vai embora, a gente é a gente, o veículo é o veículo. Segundo tipo de morte, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Você tem contato com Deus, sente a presença de Deus, vai aos cultos, ouve Deus falando com você, mas se você morrer espiritualmente, você vai parar de ouvir Deus, vai parar de sentir a presença de Deus, porque você vai se separar. Na verdade, a Bíblia diz que a morte na vida quer dizer separação de Deus. Vamos ver um texto também? Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Bem, Adão e Eva ouviam Deus falar, Deus passeava no jardim do Éden, conversava com eles. A partir do momento que eles pecaram, eles morreram espiritualmente, ou seja, Deus parou de falar com eles e expulsou eles do jardim do Éden. E hoje é a mesma coisa, quando a pessoa peca, Deus para de falar com a pessoa e expulsa a pessoa da sua presença. Então nós temos que nos arrepender para voltar, aí para ressuscitar. Porque tem muita gente que me pergunta nas redes sociais, pastor, eu morri espiritualmente, já era eu? Não, é só você se arrepender que o Senhor Deus faz você ter vida novamente, ter contato com Ele novamente. Mas naquela época eu não podia se arrepender porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda. Então Adão e Eva perderam a presença de Deus. Então o que acontece com uma pessoa que morre espiritualmente? Número 1, a pessoa para de sentir a presença de Deus. Ainda que ela dobre o joelho para orar, ela não sente nada. Ela pega a Bíblia, não entende coisa nenhuma. Segundo, ela não tem mais vontade de ir à igreja. A igreja é bobeira, vou congregar em casa mesmo. Isso já é papo de pessoa que já está morrendo espiritualmente. Quando a pessoa não sente mais necessidade de ir à igreja, de buscar a Deus, de orar, pode ter certeza que a pessoa ou morreu ou está morrendo espiritualmente. Terceira coisa, abandona a vida de oração. Não ora mais. Deus vai dar vitória assim mesmo, é que eu estou cansado, sabe? Mas amanhã eu oro. Aí quando chega amanhã, amanhã eu oro. Isso pode ser que a pessoa já morreu espiritualmente. E a pessoa também, quarto, passa a pecar sem se arrepender. Antes a pessoa quando pecava, quando caía na prostituição, quando fazia coisa errada, quando falava mal dos outros, ela chorava, se arrependia. Meu Deus, tem misericórdia. Hoje eu pequei e tal. Aquele contato bonito com Deus. Mas quando a pessoa morre espiritualmente, ela fala mal dos outros, dá gargalhada, persegue os outros nas redes sociais e zoa da cara dos outros. Ficou nervosinho, fala mal do pastor, trai a mulher e chega em casa com uma cara lavada, sem pedir perdão ao Senhor, nem a mulher, morreu espiritualmente. Graças a Deus que nos dá uma segunda chance, né? Enquanto tem vida, tem esperança, né? Porque se você morrer fisicamente
morto espiritualmente, entendeu? Você vai para o inferno. Você não vai para o céu, não. Vai perder a salvação. Mas graças a Deus que nos dá aí uma nova possibilidade se a gente se arrepender. Vamos ver? Em Atos, capítulo de número 9, versículo 17 ao 18, está escrito assim: Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Bem, o apóstolo Paulo estava morto espiritualmente, achando que estava vivo, perseguindo os crentes, achando que Deus estava se agradando do que ele estava fazendo. Mas ele estava morto. Por mais que ele lesse a Bíblia, por mais que ele estudasse teologia, mas ele estava morto. Tem muita gente, até pastor mesmo, estuda teologia, prega no púlpito, mas está morto. Não tem contato nenhum com Deus mais. Profetas que estão mortos, cantores que estão mortos, só canta por cantar, não tem mais vida nas suas canções, só canta por dinheiro. Pessoas estão mortas espiritualmente. E aí o que fazer? Tem que se arrepender. Paulo se arrependeu e aí Deus fez ele voltar a ver. Você está entendendo? Quem está morto não vê. Quem está morto espiritualmente não consegue enxergar as coisas de Deus, só enxerga as coisas do mundo. É muito profundo o vídeo de hoje. Agora vamos ver o terceiro e último tipo de morte. É muito interessante a gente aprender, porque senão a gente vai morrer, não vai nem saber, né? Morrer espiritualmente, que eu estou dizendo. Então, mas primeiro se inscreva no nosso canal, por favor, se você não se inscreveu. Clique em se inscrever. Do lado tem o sininho das notificações, você clica em todas. Aí o YouTube vai te falar todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá, terceiro tipo de morte é a morte eterna. Essa é a pior. Para essa não tem jeito de maneira nenhuma. Se o primeiro tipo de morte, a morte física, você morrer, o Senhor Jesus pode te ressuscitar, igual aconteceu com Lázaro, né? Então quer dizer, e no segundo tipo de morte, a morte espiritual, Deus também te ressuscita. Agora a morte eterna não tem jeito. Morte eterna é a separação eterna de Deus. A pessoa vai para o inferno e nunca mais ela sai de lá. Não adianta arrependimento, não adianta coisa nenhuma. Já era. Vamos ver em João 8,51. Está escrito assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Bem, o Senhor Jesus falou isso, que quem guardasse a palavra dele não ia ver a morte. O povo não entendeu nada. Como assim não vou ver a morte? Ele está falando da morte eterna. Quem guardar a palavra de Deus jamais irá para o inferno nem para o lago de enxofre. Então, se você fizer o que Deus quer, você vai ter a morte física, vai, mas só essa. As outras duas não acontecerá na sua vida, pode ficar tranquilo. Agora, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus e viver no pecado, vai se cumprir, infelizmente, Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 14 ou 15. Está escrito assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? A morte foi lançada no lago de enxofre. Que morte é essa? É a morte eterna. As pessoas que morreram eternamente, que estavam no inferno, foram lançados no lago de enxofre, né? Todo mundo que não foi inscrito, não estava com o nome escrito no livro da vida. Por que a pessoa não está com o nome dela no livro da vida? Porque ela está na morte. Porque ela morreu espiritualmente, como é que ela vai estar o nome dela no livro da vida se ela não está viva? Você está entendendo? Então, se você morreu espiritualmente, vamos pedir perdão ao Senhor. Nos arrepender, voltar para a igreja, voltar a fazer as coisas do Senhor, reviver, para que quando você morrer, quando Jesus te chamar, você entre no céu pelas portas. Se esse vídeo 3 tipos de morte, segundo a Bíblia, te ajudou, por favor, deixa seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas abram os olhos e saibam que não pode morrer espiritualmente, senão vai dar ruim para a pessoa, tá bom? Um abraço forte, até a próxima, se Deus quiser, paz.